Olá, tudo bem? Eu sou a professora Ana Paula de Peta, professora universitária, advogada, professora de cursos preparatórios para concurso e para exame da ordem e também mestre em Direito Penal e Processo Penal. E eu estou aqui no NEAF fazendo um trabalho direcionado ao exame da OAB. E hoje nós vamos para mais um Pela Ordem, só que hoje vamos falar sobre processo penal. Então, hoje o nosso assunto versa sobre processo penal. Como a gente já vem fazendo, o Pela Ordem vem abordando questões dos exames da OAB, da primeira fase, e aí a gente trabalha a questão, ajuda a resolver a questão, e aí também aproveita para trabalhar um pouquinho o assunto referente àquela questão. Vamos lá então? Preparado? Então vamos lá, vamos ler a questão. Carlos foi indiciado pela prática de um crime de lesão corporal grave, que teria como vítima Jorge. Após o prazo de 30 dias, a autoridade policial elaborou relatório conclusivo e encaminhou o procedimento para o Ministério Público. O promotor, com a atribuição, concluiu que não existiam indícios de autoria e materialidade, razão pela qual requereu o arquivamento. Inconformado com a manifestação, Jorge contratou advogado e propôs ação penal privada subsidiária da pública. Nesse caso, é correto afirmar que, letra A, caso a queixa seja recebida, o Ministério Público não poderá aditá-la ou interpor recurso no curso do processo. Letra B, caso a queixa seja recebida, havendo negligência do querelante, deverá ser reconhecida a perempção. Letra C, a queixa proposta deve ser rejeitada pelo magistrado, pois não houve inércia do Ministério Público. E letra D, a queixa proposta deve ser rejeitada pelo magistrado, tendo em vista que o Instituto da Ação Penal Privada Subsidiária da Pública não foi recepcionado pela Constituição Federal. Muito pelo contrário, foi recepcionado sim, tem previsão no artigo 5º da Constituição Federal. Bom, então essa questão, ela versa sobre inquérito policial, né? O arquivamento do inquérito policial e a possibilidade de oferecimento do que a gente chama de ação penal privada subsidiária. Vamos falar um pouquinho, então, sobre estes assuntos. Eu trouxe aqui alguns artigos para vocês. Primeiro, né, o artigo 17 do Código de Processo Penal, que diz lá, a autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito, né? Então, vejam, o arquivamento do inquérito policial, ele só pode ser determinado pelo juiz. Ele não pode nem ser requerido pela autoridade policial, tá? A autoridade policial, o máximo que ela faz é o relatório. Faz o relatório do inquérito, encaminha, e quem vai tratar se vai pedir o arquivamento ou não é o Ministério Público, né, o titular da ação penal pública, e o juiz vai decidir se arquiva ou não. Mas isso é assunto para talvez um outro, Pela Ordem, né? Para uma outra situação. Bom, aí o que acontece? Eu trouxe essa questão do arquivamento não só para a gente entender um pouquinho o caminho do inquérito policial para chegar até aqui a questão da ação penal subsidiária, né? O inquérito policial relatado, ele é encaminhado ao juiz, o juiz verifica se é crime de ação penal pública ou ação penal privada, né? Sendo ação penal privada, os autos ficam aguardando o interesse da parte, né, a manifestação da parte interessada, no caso a vítima, para ver se vai propor a ação ou não, se vai oferecer a queixa-crime ou não. E se for um crime de ação penal pública, esse inquérito então vai para o MP, para que o MP verifique se vai ou não oferecer a denúncia. Muito bem. O Ministério Público, recebendo os autos do inquérito policial, ele vai verificar se é o caso de oferecimento ou não da denúncia, se é o caso de buscar novas diligências, ou então se é o caso de requerer o arquivamento. Isso tudo, essa análise toda quem faz é o Ministério Público, tá? Então ele recebe o inquérito policial relatado, analisa e verifica o que pode ser feito. Se estiverem presentes os requisitos mínimos para oferecimento da denúncia, quais são os requisitos mínimos para oferecimento da denúncia? Tem que estar ali muito bem delimitada a prova da materialidade do crime, né? E indícios suficientes de autoria. Então, se esse mínimo estiver presente ali, o promotor pode, né, que deve não, né? Ele pode, na verdade assim, ele vai oferecer, se estiverem presentes esses requisitos mínimos, ele vai oferecer a denúncia, porque aí não tem como não fazê-lo. Mas ao receber os autos do inquérito, o
Ministério Público, o promotor, ele pode verificar a necessidade de novas diligências. Precisa investigar alguma outra questão, precisa fazer alguma busca, ouvir uma outra testemunha, enfim, né? O Ministério Público precisa de mais subsídios, de mais provas ali, para poder formar o seu convencimento se vai ou não vai oferecer a denúncia. Aí ele pode devolver esse inquérito para o juiz e o juiz encaminha para a autoridade policial, para que a autoridade policial, então, proceda com essas diligências complementares. E o Ministério Público pode também entender que é caso de pedido de arquivamento, porque aquele mínimo necessário não está presente, ou porque realmente é uma situação em que não há crime, ou está presente alguma excludente, enfim. O Ministério Público pode pedir o arquivamento, quem vai decidir se arquiva ou não é o juiz. Muito bem, por que eu estou falando tudo isso? Porque uma vez que o Ministério Público receba os autos do inquérito e faça isso, ele está atuando. E decidir se vai ou não vai oferecer a denúncia, o que vai fazer, e isso é liberalidade do promotor. O que o promotor não pode é ficar inerte. Agora, se ele vai oferecer denúncia, se ele não vai oferecer denúncia, é claro, desde que, tomando uma decisão fundamentada, essa decisão, ela é uma decisão do promotor. Então, o que ele não pode é ficar inerte. Por que eu estou falando da inércia? Porque aí sim, a inércia do promotor, aí sim, pode permitir que a vítima, né, se coloque como parte interessada e aí ofereça o que a gente chama de ação penal privada subsidiária da pública, que é justamente o que a gente tem aqui no artigo 28 do Código de Processo Penal. Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial, espera um pouquinho só, eu estava lendo o artigo 28, mas não era esse que eu queria, era o 29. Vamos lá para o 29. O 28 fala do arquivamento que a gente já trabalhou. 29. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Então, olha só. Será admitida ação privada, nos crimes de ação pública, se ela não for intentada no prazo legal. Primeira coisa, que prazo é esse, tá? Esse prazo está no artigo 46 do Código de Processo Penal, 5 dias em caso de investigado preso, 15 dias em caso de investigado solto, tá? Se o Ministério Público não oferecer a denúncia dentro deste prazo, aí sim a vítima pode se colocar como parte interessada e oferecer o que a gente chama de ação privada subsidiária da pública. Mas vejam, tem que haver inércia do Ministério Público. Então, uma coisa é o Ministério Público receber os autos do inquérito, deixar lá na sua pilha de trabalho e não fazer nada, né? E outra coisa é o Ministério Público tomar uma posição e uma decisão. Aí que tá, né? Então, olha só, vamos lá, de cara com a tia Ana aqui, olha só. Se o promotor analisou os autos do inquérito, se o promotor tomou uma posição e pediu o arquivamento, ele tomou uma posição, ele não está inerte. E aí, meu caro, tem que se contentar, né? É a decisão do Ministério Público, ele tem discricionariedade para isso. Se o Ministério Público ficou inerte, não fez nada e passou esse período previsto no artigo 46 e ele não fez nada, aí sim. Aí você pode ir lá e oferecer o que a gente chama, então, de ação privada, que eu falo que é como se fosse dar um cutucão no promotor e falar, acorda aí, lembra de mim, tô aqui, né? Eu sou vítima, eu tenho interesse, eu quero que essa ação aconteça, né? Mas isso se o promotor ficar inerte. Vamos voltar para a nossa questão? Olha só, na nossa questão, vejam só, lá no finalzinho, né? Diz lá... O promotor, vou até grifar aqui com vocês, olha só, deixa eu pegar aqui o amarelinho, ó. O promotor, com atribuição, concluiu que não existiam indícios de autoria e materialidade. Então, vejam, ele analisou a situação, ele não ficou inerte, ele analisou, ele tomou uma posição, ele trabalhou. Ele não ficou lá sem fazer nada, né, de papos para o ar. Ele tomou uma decisão. Então, nós não temos aqui uma situação que permita o que foi feito aqui pelo Jorge, que contratou um advogado que com certeza, presta atenção,
com certeza é um advogado que passou na UAB, mas não foi nosso aluno aqui não, hein? Não foi aluno do NEAF, porque se tivesse sido aluno do NEAF não faria essa bobagem, hein? Muita bobagem o que esse advogado fez aqui, olha só. Propôs ação penal privada subsidiária da pública. Erradíssimo! Não houve inércia do Ministério Público. Tudo bem? Então, depois dessa explicação toda, a gente só pode concluir que a resposta correta, espera um pouquinho, só pode ser a letra C. A queixa proposta deve ser rejeitada pelo magistrado, pois não houve inércia do Ministério Público. Perdeu tempo, perdeu dinheiro, o advogado mostrou que não conhece muito de processo penal. E olha, aí vamos fazer o seguinte, vamos indicar para esse advogado que ele venha fazer um curso de reciclagem com a gente aqui no NEAF, que aí ele não vai mais fazer bobagem, porque ele vai ser meu aluno aqui, aluno do professor Andreucci, e aí ele vai aprender direitinho e não vai mais fazer bobagem. Tudo bem? Então, só voltando aqui, a resposta correta é a letra C, porque a queixa deve ser rejeitada, certamente será, porque não houve inércia do Ministério Público. Tudo bem? É isso aí, gente. Vamos lá, vamos continuar firme nos estudos, firme na busca pela aprovação no exame da OAB. Contem comigo e até a próxima. Tchau, tchau.